Oi pessoal, tudo bem? Acabei de chegar do trabalho hoje e resolvi gravar um vídeo para falar de um tema muito importante para nós cristãos. É, Várias músicas que nós cantamos na igreja, lá na Igreja Batista da Palavra, vários hinos que a gente canta são relacionados com o ensino bíblico da segurança que nós temos em Jesus Cristo, a segurança da nossa salvação, a segurança que temos no trabalho que Jesus realizou e na extensão da duração do trabalho de Jesus. E qual foi o trabalho de Jesus? O trabalho de Jesus foi morrer pelo seu povo eleito, morrer por aquelas pessoas por quem ele quis morrer. E essa é uma doutrina muito importante, que reapareceu com toda a força após a Reforma Protestante, a doutrina da perseverança dos santos na santidade. Quando eu era pequeno, eu escutava as pessoas falarem muito mal dessa doutrina. As pessoas diziam a seguinte frase: uma vez salvo, salvo para sempre. Só que muita gente falava essa frase com um tom de deboche, com um tom de brincadeira. E dizendo que as pessoas que acreditavam nessa doutrina eram, de certa maneira, um pouco arrogantes. E eles, logo depois que eles diziam essa frase, eles diziam assim: mas então a gente pode viver do jeito que a gente quiser, a gente pode viver a nossa vida da maneira que a gente quer viver, podemos viver no pecado, podemos fazer coisas erradas, porque se eu estou salvo e estou salvo para todo sempre, pouco importa a maneira como eu vivo. Esse é um jeito muito errado de pensar sobre essa doutrina tão linda da palavra de Deus. Porque se a gente foi salvo, a gente não foi salvo por nada em nós. A gente não foi salvo porque aceitamos a Jesus. A gente não foi salvo porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. A gente não foi salvo porque a gente vive uma vida certinha, bonitinha, cumprindo esse mandamento ou aquele mandamento. A gente foi salvo porque a graça do Salvador nos alcançou. A gente é salvo hoje porque os méritos de Cristo são colocados em nós. A justiça de Cristo nos é imputada, e por causa disso nós somos salvos. Nós somos salvos porque recebemos a fé de Deus para crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nada em nós pode nos colocar diante de Deus numa condição de salvação. Nós não temos o que alegar diante de Deus para sermos salvos. E pensando nessas músicas que nós cantamos lá na igreja, e domingo nós cantamos uma música muito bonita, e uma das frases dessa música diz: hei de chegar ao lar eternal. Essa é uma convicção que explode no meu coração. Pensar que eu estarei preservado pela obra de Jesus Cristo até chegar ao lar eternal, isso me dá uma alegria, me dá uma segurança, me dá uma confiança na obra de Jesus Cristo,
eu não tenho outra coisa a não ser glorificar a Deus e agradecê-lo profundamente de dentro do meu coração essa tão grande salvação que me alcançou. E ao contrário do que as pessoas diziam quando eu era criança, é justamente por causa de ter um coração agradecido, é justamente por causa de ter um coração regenerado, é justamente por causa de ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, é que eu não vivo de qualquer jeito, simplesmente porque eu sei que estou salvo hoje e estarei salvo por toda a eternidade. É justamente pelo fato de que eu sei o quanto custou o preço da minha salvação, que eu procuro levar uma vida de retidão diante de Deus. Eu não vivo de qualquer jeito simplesmente porque eu sei que estou salvo por toda a eternidade. O apóstolo Paulo já lidou com essa questão quando ele pergunta aos cristãos de Roma, para quem ele escreve, se eles viveriam no pecado para que a graça superabundasse. E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Então, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós temos que viver a nossa vida da maneira mais reta possível, buscando a santidade e a retidão nas nossas relações e na maneira como a gente vive. E pensando nisso, eu lembrei de um sermão do Spurgeon, um sermão chamado A Perseverança na Santidade. Esse é um exemplar antigo, você vê que está bem velhinho aqui, mas é um exemplar muito legal, é um sermão sensacional do Spurgeon. E o Spurgeon fala coisas aqui muito interessantes, muito profundas. Por exemplo, esse sermão, A Perseverança na Santidade, está baseado num texto do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 40. O texto diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Interessante como Deus fala com o seu povo eleito. E Spurgeon vai trabalhar essas questões no texto, expondo o texto aqui, chamando a atenção para algumas coisas muito importantes. Primeiro, o ponto que o versículo trata é que Deus vai fazer conosco uma aliança eterna. Ora, se a aliança de Deus é eterna, não tem como essa aliança se perder pelo meio do caminho, não é? E Spurgeon vai chamar a atenção da gente por algumas questões muito importantes com relação a isso. Primeiro, a aliança é eterna porque foi feita conosco em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sendo Deus e sendo eterno, essa aliança não tem como falhar. Uma outra questão que Spurgeon coloca é que o lado humano dessa aliança foi cumprido por Jesus Cristo. Jesus Cristo não falhou no ministério dele. Nós lemos no Novo Testamento que ele verá o penoso trabalho e ficará satisfeito. O penoso trabalho que ele realizou e ele ficará satisfeito. Jesus tem prazer em ver o desfecho do trabalho dele. Outro ponto levantado por Spurgeon é que essa aliança é eterna porque essa aliança está fundamentada na graça livre de Deus. Ora, se Deus é o Senhor de toda a graça e Ele é eterno, e como Paulo também escreveu em Romanos que Ele não se arrepende dos seus dons, uma vez que a sua graça nos foi dada,
não se arrepende disso. Então ele não vai voltar atrás nessa doação de graça que ele faz conosco. Uma vez que ele tenha decidido me salvar, quem é que pode mudar ele de opinião? Outro ponto destacado por Spurgeon: nesta aliança está fornecido tudo quanto se pode supor como condição prévia. Ou seja, não há necessidade de ser feito mais nada, porque Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Tudo que o pacto de Deus exigia, Jesus o cumpriu por nós e cumpriu para nós. Um outro ponto importante que o versículo de Jeremias nos mostra, veja o que Deus fala: não deixarei de lhes fazer o bem. Por que Deus não deixa de fazer o bem? Primeiro, porque isso é uma promessa dele. Ele tem poder para cumprir todas as suas promessas. Nós lemos isso no livro de Números. Ele não se arrepende das promessas que faz. E ele não é homem para deixar de cumprir as suas promessas. Uma outra coisa importante com relação a isso é que quando Deus começou a nos fazer o bem, nós éramos indignos. E hoje continuamos sendo indignos. Mas Deus não deixa de fazer o bem para nós, porque Deus olha para nós através de Jesus Cristo. E é por Jesus Cristo que nós recebemos essas bênçãos de Deus. Deus sempre soube que o mal estaria dentro de nós. Ele sempre soube disso. Mas mesmo assim ele não desistiu de nos amar. E Spurgeon vai tratando da questão, né? E Spurgeon nos lembra aqui dois textos belíssimos. Um texto em Jó, capítulo 23, versículo 13. Se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Quem pode mudar as decisões de Deus? É muito comum a gente escutar em alguns meios evangélicos que a oração do crente move a mão de Deus. É como se Deus precisasse da minha oração para fazer alguma coisa. O que as pessoas não entendem, e a gente acaba esquecendo às vezes, é que as nossas orações também fazem parte do plano de Deus. Se eu estou buscando a Deus, além da minha necessidade diária de fazer isso, é evidente, é que no plano de Deus, para cada um de nós, as nossas orações também fazem parte desse plano. E um outro texto que Spurgeon nos lembra é o Salmo 111, versículo 5. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. A gente esquece as coisas que nós prometemos ontem, semana passada, mês passado. Mas Deus não esquece das suas promessas. E o versículo termina com uma afirmação de Deus simplesmente maravilhosa. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Para que nunca se apartem de mim. Uma vez Jesus disse aos seus interlocutores: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se somos ovelhas de Jesus Cristo, nós estamos seguros da mão dele de tal maneira que ninguém pode nos tirar de lá. Novamente, Paulo aos Romanos vai escrever uma lista de situações que poderiam nos separar do amor de Deus. A fome, a nudez, a morte,
injúrias. E no final dessa longa lista, Paulo diz: mas nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. O meu pecado pode ser o mais grave possível, mas se eu faço parte do povo de Deus, eu vou encontrar o caminho da volta, eu vou encontrar o caminho do arrependimento. Spurgeon termina o seu sermão com um parágrafo belíssimo que eu quero ler para vocês e terminar esse vídeo aqui. Spurgeon diz assim: vejam, amados, essa perseverança dos santos é perseverança na santidade. Nunca se apartarão de mim. Se a graça de Deus realmente transformou vocês, estão transformados de modo radical e permanente. Se vocês já chegaram para Cristo, Ele não colocou em vocês um mero copo de água viva, mas Ele tem dito: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A obra da regeneração não é uma obra temporária, mediante a qual o homem é reformado por algum tempo, mas é uma obra eterna, pela qual o homem nasce para o céu. No novo nascimento é implantada uma vida que não poderá morrer, porque é uma semente viva e incorruptível, que vive e permanece para sempre. A graça continuará operando no homem até levá-lo à glória. Aleluia! Graças a Deus por isso. Graças a Deus que a minha salvação é minha porque me foi dada. Não é minha porque eu a conquistei. Eu não tinha nada para oferecer para Deus. A salvação é minha porque Jesus resolveu dar essa salvação para mim, sem eu merecer nada. A salvação é minha para que eu possa testemunhar para outras pessoas que Ele é o Salvador, que é Ele quem opera o querer e o efetuar na minha vida. A segurança que eu tenho na salvação é a segurança na salvação de Jesus Cristo, e não no que eu fiz ou que eu realizo diariamente. A perseverança que eu tenho na salvação é porque Jesus está perseverando comigo. É Ele que não está me abandonando. Muito embora eu tenha já abandonado algumas vezes na minha vida. A perseverança na santidade é a perseverança naquele que nos faz santos, naquele que nos santifica. Porque é a verdade de Deus que nos santifica. Eu não vou perder a minha salvação jamais. Não é por minha causa. Eu não perco a minha salvação porque a minha salvação não depende de mim. A salvação do cristão, a salvação daquele que foi regenerado por Deus, não é como pegar uma flor e arrancar as suas pétalas dizendo: hoje estou salvo, hoje não estou salvo, hoje estou salvo, hoje não estou salvo, hoje estou salvo, hoje não estou... Não, a salvação de Deus não é isso. A salvação de Deus é: porei a minha lei nos seus corações. A salvação que foi operada em nós é a salvação que tirou o nosso coração de carne e tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. A salvação que nos foi dada é assim mesmo.
essa salvação nos foi dada. Eu não fiz nada para ser salvo, eu não fiz nada para merecer essa salvação, e eu não tenho condição nenhuma de mim mesmo fazer ou oferecer a Deus alguma coisa para que eu continue salvo. É isso. Espero que esse vídeo possa abençoar você, que você reflita sobre isso, que você pense sobre a salvação que te foi dada. Você não a conquistou, Jesus a conquistou por nós. Um grande abraço e Deus te abençoe.